A gente volta a falar de política, abre espaço agora para falar da principal notícia da semana. A gente continua acompanhando ainda os desdobramentos do novo comando do Congresso Nacional. Tivemos a eleição, a troca da presidência na segunda-feira. Rodrigo Pacheco no Senado, Arthur Lira na Câmara dos Deputados. E aí, o que esperar? O que a gente pode esperar da Câmara e do Senado sob nova direção? Sobre isso, vamos falar agora com Rosemary Segurado, cientista política e professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Bom dia, professora, como vai? Bom dia a você, bom dia a todos os nossos ouvintes. Professora, para começar, queria saber um pouco, focar na figura do Arthur Lira. Nos últimos 2 dias, foi tipo aquela pessoa meio bipolar. Primeiro, antes da eleição, ainda na segunda-feira, na hora do almoço, mais ou menos, ele adotou um discurso conciliatório. Depois, quando ele venceu, ele trouxe para perto os aliados e acenou que iria quebrar os blocos partidários para atingir, claro, em cheio o PT. Agora ele voltou atrás. Primeiro de tudo, como avaliar e permitiu, né, a formação das mesas? Como avaliar esses primeiros dias de Arthur Lira na Câmara dos Deputados? Bom, eu acho que assim, talvez valesse a pena a gente voltar um pouquinho atrás e falar da composição desse Congresso. Como um Arthur Lira chega à presidência, né, da Câmara, um lugar importantíssimo na política. Eu me lembro que em 2018, quando esse Congresso foi eleito, o DIAP, né, que faz acompanhamento da composição do Legislativo há muitos anos, o DIAP fez uma matéria dizendo que esse era o Congresso mais conservador e pulverizado do ponto de vista das forças políticas desde a ditadura militar. Então, é nesse contexto que uma figura como essa chega à presidência da Câmara dos Deputados, né? E, de certa forma, ao que parece, ele tenta, de alguma maneira, reimprimir o estilo Eduardo Cunha, né? E me parece também que ele vai fazendo um teste da sua própria força frente à casa. O primeiro gesto dele foi não reconhecer o bloco registrado por Rodrigo Maia. Quando o bloco foi até o STF, né, reivindicar essa presença, ele volta atrás. Então, e aí esse vai e vem, né, me parece que é mais um teste da sua força e mais ainda, um teste para também aos opositores e aqueles com quem ele quer compor a mesa, para ver como que eles se manifestam, se eles radicalizam, como que será esse cenário. Mas eu acho que os primeiros gestos oscilam entre uma postura autoritária, né, e uma postura daquele que, então tá bom, vamos negociar, né? Eu acho que ele está fazendo esse estilo, que não significa que esse estilo seja mantido ao longo da condução da presidência, né, da Câmara. Queria falar agora também de algumas composições que já começam a acontecer nas comissões, né? Me chama muito a atenção Bia Kicis, deputada, que, falando em conservadorismo, né? Inclusive Bia Kicis, uma pessoa que protagonizou em muitos momentos, desde 2019, propagação de fake news. Ela que é da base do governo, defende Bolsonaro de olhos fechados, à frente simplesmente do CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Qual a leitura possível disso e o que esperar, professora? Olha, assim, é até difícil usar uma palavra para expressar a preocupação frente a isso. Primeiro, eu acho que assim, essa composição da Câmara, ela reflete o que é o próprio governo do Bolsonaro. Várias pessoas investigadas,
a própria Bia Kicis de envolvimento naqueles atos antidemocráticos. E antes de começar a nossa entrevista, eu estava vendo o telejornal e ela já disse que uma das coisas que ela vai pautar é o voto impresso. Né? A grande pauta dela, nesse momento que o país está vivendo, acho que vale a pena a gente contextualizar um momento de pandemia, e o Congresso vive numa redoma. O discurso do presidente do Senado, por exemplo, mostra isso, né? E Bia Kicis está preocupada com o voto impresso, ou seja, toda aquela narrativa que o Bolsonaro vem fazendo desde as eleições de 2018, que é deslegitimar o processo eleitoral por meio da deslegitimação das urnas eletrônicas, né? Então, me parece que esse é um elemento que vai imperar aí. Acho que ela favorecerá muito um tipo de pauta que nós chamamos de pauta de costumes, porque são as pautas que podem manter a base bolsonarista ativa, a base bolsonarista na defesa do presidente. Por quê? Porque as pautas econômicas interessam ao presidente. As reformas, e ele já mostrou isso em períodos anteriores, uma reforma administrativa vai mexer com interesses de alguns grupos, né? Pode mexer, né? Vai, né? Alguns grupos que são apoio, né? Ao presidente, por exemplo, os militares. Então, eu acho que ela vai estar aí para pautar, para barrar aquelas pautas que vêm do campo progressista, e essa é a comissão que faz isso, barrou ali, né? Não vai para frente, o projeto não caminha, não chega sequer à discussão em outras comissões, e vai favorecer, né, essas pautas que dão sustentação para a política do presidente Jair Bolsonaro. Então, me parece que, por enquanto, é uma composição e não vai criar grandes problemas para o presidente. E eu gostaria até de dizer que tudo bem, né? O PT deve assumir uma da secretaria, se não me engano, a terceira, há um aceno para o PSDB também, e no fundo vão estar ali de alguma maneira, né, dizendo, olha, garantimos uma diversidade, mas evidentemente que essa diversidade não está representada, né, nessa composição. Aliás, sobre isso eu queria até perguntar, né? Porque, de fato, o Arthur Lira, como eu disse, modulou, por assim dizer, esse discurso e acenou um acordo para o PT, segundo consta, né? A decisão está prevista para hoje, para quarta-feira, mas que o PT deve ficar com a segunda secretaria, o PSDB com a quarta secretaria e também um cargo na mesa diretora para o grupo aliado ao Baleia Rossi, né? Que perdeu aí a eleição. Eu queria saber, professora, para nós leigos, qual é a importância, em que pese essa ponderação muito adequada que a senhora fez sobre ser algo para inglês ver, né? Você passa um verniz aí de uma diversidade, mas a gente sabe que os tomadores de decisão estão no centrão e entre os aliados do presidente e do Arthur Lira, mas qual é a importância de ter um cargo na mesa diretora? Olha, a importância, e claro, vai depender muito do cargo, você está falando segunda secretaria agora, eu achei que era terceira, depende do tipo de competências que esse cargo tem, né? Legal. Então, eu acho que ele pode, então, por exemplo, uma comissão de Constituição e Justiça é uma comissão importantíssima, né? Uhum. Ela é responsável pelo fluxo, né, da tramitação dos projetos ali. Eu vou dizer que, de certa forma, eu gostaria de ser um pouco crítica a isso, porque embora eu entenda a importância de estar ali, de usar alguns espaços para fazer a disputa política, me parece que o campo progressista se fiou muito do Rodrigo Maia.
E eu vou dizer assim, olha, e o Rodrigo Maia acreditou que ele era muito mais do que ele era. E vendeu a sua liderança muito mais do que ela de fato existia. Tanto é que desagregou o seu próprio partido, deve sair do DEM, né? E ao acenar para o campo da esquerda numa suposta frente, né, única ali, ele convenceu uma parte do campo progressista que ele era a melhor saída. E hoje nós estamos vendo que essa foi a barca mais furada, até mesmo porque a votação do Lira foi uma votação muito importante. Ele entra, né, para a presidência fortalecido e com isso, de alguma maneira, fortalece o presidente. Então, assim, se por um lado é importante ter brechas nesse Congresso, por outro lado me parece também que a gente vê qual o custo e o preço disso. Eu acho que fomos distraídos, o campo progressista acabou distraído por essa possibilidade, né? Vou usar uma expressão forte aqui, de obter migalhas dentro desse espaço, e vai ficar amarrado, tudo bem, tem cargos, vai ter estrutura, pode nomear vários funcionários que podem ajudar a força política. Parece muito pouco para o tipo de enfrentamento que nós precisamos fazer a esse presidente que, com a sua política genocida, vem olhando dia a dia o aumento de número de mortos numa pandemia e ironizando e impedindo que as medidas sanitárias adequadas sejam implementadas. Eu acho que é disso que tínhamos que falar, né? Eu confesso que eu fiquei bastante decepcionada com essa performance, e não que era fácil construir um bloco progressista para enfrentar e para poder conseguir implantar um projeto diferente para a composição da casa. Mas isso tinha que ter sido tentado e não delegado ao Rodrigo Maia. Rodrigo Maia esse, e graças a ele, devemos a reforma da Previdência que até Bolsonaro era contra. Então, Rodrigo Maia serviu bastante para a política econômica liberal. Então, para nós, para o campo progressista, para os trabalhadores, para a defesa dos direitos, eu me pergunto até onde iríamos com a liderança do Rodrigo Maia. Iríamos até onde fomos, né? Ele naufragado, desgastado, né? Sem respeito, inclusive, do seu próprio partido. Eu até falei, eu estou bem preocupada e, de certa forma, decepcionada, né, com os representantes desse campo progressista nesse processo. Aliás, Rosemarie, nossa, essa análise agora que você trouxe, ela é certeira, porque realmente o Rodrigo Maia, que antes das eleições de 2018 era dito como um possível presidenciável, né? Ele sai totalmente queimado, chamuscado, a cena inclusive é bastante complicada, dele chorando, né, na Câmara, que acabou suscitando inclusive piadas nas redes sociais, se apequena, né, no final, mas de fato prova que nunca foi oposição, como quis fazer a Jair Bolsonaro, e sim uma pessoa que acabou servindo aos interesses especialmente econômicos. E sobre isso, para a gente concluir, eu queria saber, o Rodrigo Pacheco sinalizou a necessidade de conversar com a Câmara para aprovar projetos que ele chamou de medidas emergenciais por conta da pandemia. Só que ele também já assinalou que não vai comprometer o teto de gastos, né? E a gente tem visto aí justamente a questão do auxílio emergencial ou de outra renda que acabou para as classes mais baixas. Vai dar para equacionar essas duas coisas na sua avaliação? Não, ou assim, não tem como, nesse caso, colocar um pé em cada canoa, né?
E eu acho que aqui é uma opção política, e mais que política, uma opção social que vai ser feita. Nós agora estamos com o primeiro mês, né, já fevereiro, sem o auxílio emergencial. Os indicadores que têm saído, que têm sido divulgados do aumento de pessoas na faixa da pobreza, da miserabilidade, ele é imenso. Então, assim, e sabemos que isso é uma bomba relógio também, né? Nesses tempos, porque quando não tem comida na mesa, como é que a gente encaminha? E eu acho que eles vão tentar algum tipo de medida que não será do porte do auxílio emergencial. Esse é o mais provável, porque eles também entendem que se não oferecerem nada, né, esse vazio pode, né, esse vazio de um rendimento para a população pode ser crucial para a popularidade do presidente. Uma popularidade que já sofreu alguma queda nas pesquisas de eleição. Agora, a disputa, né, é uma disputa entre o campo econômico e o campo social. E esses presidentes do Senado e da Câmara vão ter que se posicionar em relação a isso. E aí vão mostrar o que veio, né? Porque estourar o teto de gastos num momento em que nós estamos, né, digamos, numa situação emergencial, tem até um termo que eles usaram para poder apoiar o auxílio emergencial, me faltou a expressão agora, calamidade pública, se não me engano. Acho que sim. É isso? Isso, exato. E em que essas medidas podem ser feitas, ou seja, esse recurso já foi utilizado. Exato. E aí, agora, é uma vontade política, né? E eu acho que mais que uma vontade política, é uma sensibilidade com esses que estão, né, na situação mais degradante da nossa sociedade. Um desemprego em 14 milhões, com uma pandemia que inclusive impede as pessoas até daquilo que a gente chama da viração, né? De se virar, fazer um bolo para vender, né, em algum lugar, ou seja, essas medidas que garantem algum mínimo de renda. Então a gente sabe que tem menos pessoas na rua, então isso diminui, né, essa oferta, embora não haja tanto respeito às regras de isolamento, evidentemente que não é a mesma situação em um período anterior à pandemia. Então, eu acho que esses dados estão à mesa, né? E me parece que o grande desafio vai ser, e o que vai pesar, né, é a agenda econômica, ou o que vai pesar né, o auxílio, né, e uma medida social para diminuir o sofrimento da nossa população. Eles podem fazer, né? Eles podem ampliar esse auxílio. Não me parece que haja muita vontade para isso, e não estou dizendo vontade do ponto de vista, né, de um desejo, muita dedicação para olhar essa realidade, até mesmo porque o Bolsonaro joga com um discurso que se as economias estivessem abertas, se os governadores não impusessem medidas restritivas, o que não é verdade, as pessoas estariam nas ruas, trabalhando, vivendo as suas vidas normalmente. E nós estamos vendo o que aconteceu em Manaus. E Manaus é um exemplo, não é que é um bom exemplo, é um péssimo exemplo. Em dezembro, o comércio fez uma pressão grande para que o lockdown não fosse dado, e a situação ali
da pandemia já era muito grave, inclusive com uma nova cepa do vírus mais contagiosa. E o que o governador fez? Abriu, e agora chegamos em janeiro com essa situação de calamidade pública, né, sem que haja oxigênio, sem que haja, né, leitos hospitalares para atender as pessoas. Então, não é verdade isso que o presidente diz, que temos que voltar à normalidade para combater a pandemia. Essa normalidade, ela só vai ser conseguida quando, né, inclusive o presidente parar de atrapalhar e tomar as medidas necessárias para que a gente tenha vacinas e para que a gente possa imunizar a população. Só assim a economia vai voltar. Não existe outro jeito, e nós estamos vendo exemplos de outros países que estão fazendo medidas restritivas justamente pela gravidade da situação. Muito bom. Professora Rosimari Segurado, cientista política, professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professora, muito obrigada pela análise, excelente, um bom dia e até uma próxima. Bom dia a você, nossos ouvintes, bom trabalho aí para vocês. Um abraço. Um abraço. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.